ele não pega tão pesado na formação de história dos Estados Unidos. E eu acho que é importante pegar. Por que ele não pega tão pesado? Porque durante muito tempo foi entendido como história dos Estados Unidos um equívoco, e não está errado, de percepção sobre a América. Por quê? Você estudava especificamente história dos Estados Unidos, mas não estudava especificamente história da Argentina, história do México, história da. Então você estudava a América de uma maneira muito genérica e muito a partir de grandes eventos. Então você estudava os Estados Unidos muito quando você fala em doutrina Truman, quando você fala em corolário de Wilson, América para os americanos, Big Chic, Primeira e Segunda Guerra. Mas você fala muito pouco de Estados Unidos para você entender, por exemplo, colonização, mecanismo de colonização, fora para fazer uma comparação esdrúxula de que os Estados Unidos foram muito mais bem-sucedidos porque foram colonizados por ingleses, enquanto nós fomos mal-sucedidos porque fomos colonizados por portugueses. Seja uma maldade de uma incoerência tão grande e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu posso aceitar com reticências, como anedota, nunca como história. Tem uma coisa que vocês ainda devem ter ouvido na escola, me corrija se eu estiver errado. Que os Estados Unidos tinham um povoamento e as Américas tinham colônias de exploração. Ouviram isso? Isso é estranho, isso não é fato, isso isso é problemático, tem um monte de coisa aí, mas é legal que primeiro a gente faça o devido estudo sobre isso, para que a gente possa ir saindo um pouco dessa perspectiva para poder trabalhar. Nessa primeira aula de hoje, eu vou começar na colonização dos Estados Unidos e eu vou até a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos primeiros países a ficarem independentes nas Américas, e eu acho que esse arco ele é bem legal, até para a gente entender que características são essas, que história é essa, para que a gente consiga depois pegar o século XIX, né, que é o século da consolidação dos Estados Unidos. Ele não é uma potência, mas ele se consolida como uma força. E depois a gente fecha com o século XX, um pouquinho do XXI, que é o século dos Estados Unidos. O século dos Estados Unidos é o século XX. Boa parte das doutrinas, das formas que a gente ainda vê hoje, são frutos do século XX. E é muito engraçado que a gente pega e a gente fala assim, mas teve o Vietnã. Parece que a gente é torcedor do Bangu jogando contra o Flamengo. Não, teve um empate aquela vez em 1914. Eu posso discutir, falar de uma derrota, uma incapacidade de vencer uma guerra. Eu posso torcer contra. Acho até justo que, mas tentar associar o não poder estadunidense do século XIX, do século XX, é tapar o sol com a peneira. A gente pode discutir o quanto esse poder entra em debate no final do século XX, no início do século XXI, como as estratégias de poder que eles mesmos criaram acabam sendo utilizadas contra eles, de uma maneira absolutamente sensacional, mas tirar essa condição de potência é exagerado, é equivocado e tudo mais dados que a gente pode colocar no caminho. Então, vamos embora, vamos começar esse papo. Vocês têm dúvidas, questões prévias, algum direcionamento? Se não, vou aqui. Vamos indo, vamos indo. Vai lá, professor. Vamos indo? Manda pirão. Vou lá. Primeiro jeito que eu sempre gostei de começar
Eu raramente dou história da América, tá? E é engraçado isso, não tá um segredo para vocês. Eu não fui um bom aluno da América na minha faculdade. Tive muita dificuldade, que eu demorei a pegar o fio da meada. Fui entender a América muito depois. Então, eu tive 4 Américas na FRJ, e a minha média não foi das mais elevadas. Mas eu lembro das coisas, eu lembro do que eu aprendi, do que eu cruzei, depois do que a gente foi lendo. Mas eu preciso dizer que eu, na Estácio América, eu dei 2 ou 3 vezes só. Gosto muito de trabalhar com a América pré-colonial, mas trabalhei algumas vezes com a América do Estado, com a história dos Estados Unidos. E uma das coisas que eu fazia quando eu trabalhava com história dos Estados Unidos é justamente primeiro tentar mostrar aquilo que é meio nublado para a gente, com o Brasil, com a América como um todo. Salvo Incas, Maias e Astecas, que parece a tríade salvadora, nas Américas só tem Inca, Maia e Asteca. Os outros não tem. Inca, Maia e Asteca conseguiram uma civilização, o resto não conta. Então, parece que o século XVI ele é um definidor de civilização, e não é. Nos Estados Unidos, a gente tem que pensar um pouquinho qual é a realidade para a gente entender ali. Então, vamos lá. O primeiro movimento que a gente pega é que o século XV europeu ele é o início de um movimento de onde você está observando a construção de um projeto. A grande questão da construção desse projeto é que a gente estuda como esse projeto consolida soberanias e estados, ainda que sejam estados medievais, a partir do século XV. Portugal. Portugal é um acidente lá no século XIII. A Espanha só consolida no XV. Cara, a formação do Estado medieval é lenta, temperada. Tinha um lugarzinho estranho que arrebentaram, foram muito antes, e Portugal todo o mérito. Mas é muito pontual, é um território muito pequeno. Mas outros territórios seguiram nessa medida, tinha alguns modelos ali. Durante o século XV, você tinha um modelo que acontecia muito no espaço da Península Itálica, que era o modelo das repúblicas, associações menores, organizações de grupos, que também aparecia na Suíça. A Calvino depois vai explorar essa própria tradição que existia na Suíça. Você tinha um modelo de uma monarquia mais estruturada, mais forte, bem marcante em algum sentido, que, por incrível que pareça, vai aparecer nas disputas dos antigos, salve Renato, nas disputas dos antigos grandes poderes. Então, as monarquias mais fortes surgem nos centros mais fracos. Rainha, não entendi. O próprio exemplo de Portugal. O centro mais forte era o Espaço de Castelo. A ruptura menor se consolida. O domínio espanhol sobre os Países Baixos, boa noite, meu caro. O domínio espanhol sobre os Países Baixos, sobre a Neerlândia, era muito claro, muito forte. Vai por conta de uma revolta a partir dos Orange, para se consolidar. E você tem um modelo de grupos associados que mantêm uma série de relações de poder e que vão ter uma certa notoriedade, como é o caso dos ingleses, onde uma grande câmara vai ser passada ali, você vai criar um grande tribunal de acordo. A França, entre esses de uma monarquia mais forte, era o caso mais tradicional, mas não surge forte nem surge grande, ela se expande. Ela é muito pequena, a expansão, como o próprio Castelo e tudo mais. Então, esses modelos europeus, eles viram um marco, e a gente estuda tudo a partir disso. E aí a gente começa a tentar entender que, mas peraí, se isso é um modelo, se eu for observar e outras regiões, povos, organizações tiverem isso, a gente também pode reconhecer. Sim, então, o que está acontecendo na América do Norte durante o século XV é um movimento com essas características. Não, não é. Claro que é. Você tem uma série de nações
esses grupos identitários comuns com conjunto religioso e uma liderança reconhecida. Diversas nações podem ser ou tendo sistemas de casamento e acordos espalhados pelo território, administrativos, como os centros de poder se organizam nos territórios, caça, agricultura, rotas de trocas, diplomacia e guerra. A gente está falando de quê? Dos Estados Unidos, ou do território que vai ser chamado de Estados Unidos e que os diversos povos locais tinham essa questão. A história ela não começa na chegada. Você já tem informação como essa e que me ajuda a entender bastante bem essa organização. A Kathleen Durval, ao apresentar um pouquinho sobre isso, ela é muito feliz quando ela vai falar que uma coisa é eu conhecer a história que um determinado grupo passa a contar e ficar imaginando que a história de todos os outros pararam porque eu não reconheço a linguagem, porque eu não guardei os documentos, porque pelas guerras esses povos morreram depois. Boa parte das análises dos cruzamentos, da arqueologia, fala em uma organização política complexa com vários sistemas de negociação. A Becca Hamlin, né? Não vou acertar o nome dela nunca, põe olhar a América do Norte como um continente de povos indígenas, onde todas aquelas regiões criavam, a partir dos rios, vários sistemas de integração, aliás, copiado pelos europeus. Não é uma categoria homogênea, são muitos povos com línguas, regimes, contato, que não é um evento único. Um grupo sabe que o outro grupo existe, tem preconceitos, tem aproximações, tem processos, e que essas diversas etnias, de alguma maneira, elas fazem parte do próprio mecanismo de colonização. Só que os livros, da maneira que contam a colonização dos Estados Unidos a partir do século XVI, a partir, na verdade, de 1490, elas simplesmente apagam toda essa questão. Então, vamos lá. Entre o fim do século XV e o processo ali até meados do século XVI, a gente tem, na verdade, um aparecimento de trocas. Aparecem navios, sistemas de pescas, postos temporários, conflitos, e o Atlântico Norte ele passa a ser ocupado. A compreensão de que eu tenho a Islândia, Groenlândia, que agora está numa moda danada, infelizmente, Groenlândia, as Américas, a chegada até o Golfo, toda aquela questão litorânea, o fluxo, todas elas abrem para a gente a ideia de que o que eu tenho em 1490 não é uma descoberta, não é um achado, não é a chegada dos vinhos para criar o Mayflower, não é nada dessas maluquices. O que eu tenho é uma série de trocas de um sistema de navegação que começa a se tornar mais presente e as notícias entre esses grupos ela vai ganhar nova força, nova forma. O Atlântico Norte passa a ser um corredor econômico por causa de bacalhau, por causa de baleia, por conta da presença europeia cada vez mais constante, por conta da possibilidade de negociações. Então, eu não tenho nenhum projeto ou sistema que efetivamente justifique, apesar da maneira como aquilo é contada. Boa parte, por exemplo, das pesquisas arqueológicas colocam que você já tem entre 1530 e 1600 um volume bastante grande de embarcações, e é aí que vai começar a mudar o olhar da região. Aí, entre 1530 e 1600, você vai lentamente falar em ocupação da região, domínio da região e outras coisas do tipo. Mas você antes, por exemplo, fala em baleação básica.
Grupos do norte da Espanha trocando, capturando baleias, circulando, trabalhando. Você fala de antes de trocas de materiais. Então, você está falando de um comércio onde é mais um dos muitos povos dentro daquelas áreas litorâneas que estão trocando entre as muitas civilizações. Aquela gente, inclusive, muito esquisita. Por que esses registros são difíceis? Porque todos eles são embalados em um conjunto de registros. O Fabiano está aqui. Desculpa, Fabiano, demorei para te ver, estava na outra tela, não te vi. Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Nada. Deixa eu ver se por que o Renato partiu aqui. Ah, voltou? Voltou. Foi pego pela chuva, Renato? Te levou para longe? Volte para cá. Tá caindo pé d'água aqui. Aqui também. Por enquanto, minha conexão tá boa, não vou nem falar muito disso. Tá, show? Fica aí, me deixa aqui. Estou falando de colonização, mas não no sentido da que a gente está. Estou falando de uma balneabilidade e trocas entre as regiões dos Estados Unidos e as regiões do norte da Europa, entre os anos de 1530 e 1600, fugindo muito das visões que tipicamente a gente tem dentro daquela organização e dentro daquelas chegadas. Como é que a gente começa a falar nessa tal de ocupação? Vamos lá, vamos entender. Ocupação. Ocupação faz parte de uma série de novas ideias que aparecem na Europa durante o século XVI. A ideia de ocupar, dominar territórios, expandir, teve uma relação direta com o fenômeno da reforma, da contra-reforma e da ideia do proselitismo fundamental. A igreja foi um dos principais grupos interessados a ocupar, levar, direcionar. Mas os outros queriam enriquecer, tomar e vir embora o quanto antes. Não tinha uma lógica de ocupar num primeiro momento? Não. Você vai ver isso no Brasil, você vai ver isso na Argentina, você vai ver isso no Caribe. A ideia de ocupação, ela é lenta. Cristóvão Colombo é um cara que manda várias cartas irritadíssimo sobre isso. Nós não vamos fazer nada. E todos os governos estão falando, nós estamos fazendo. Porque ao criar um forte, ao criar um entreposto, é tudo que eles precisavam. Negociar com grupos locais, estabelecer com os grupos distantes não fazia parte de uma ideia de uma ocupação contínua. O foco era o enriquecimento e o comércio, era a realidade mercantil. Agora, conforme você vai tendo aventureiros, nossa cabeça doida confunde o que é um aventureiro de uma colonização. Então, a gente acha fabulosa as histórias dos espanhóis que se aventuraram pelos confins. Cara, eles começam a brigar quando o forte não pode ficar, e vão começar a ter briga. Aí a gente vai começar a brigar. Enquanto ninguém meter a mão no forte, está tudo certo. Pizão, Pizarro. Eu gosto mesmo de Randstaden, Jandellery. Pessoas que estavam fazendo fortemente. Pessoas que estavam fazendo o processo de um mecanismo de contar histórias de um enriquecimento, de uma aventura, não tem uma lógica do território ser associado para a ideia do enriquecimento. O auge da terra como principal meio de captação e domínio e poder não está aqui. O auge da terra como centro do poder é medieval. Aqui eu estou chegando numa sociedade mercantilista. Primeiro grande espaço a tentar flertar
visitar e trabalhar em expedições de reconhecimento mais fortes na costa atlântica do norte do continente americano, sem dúvida nenhuma, começou com a ver. Eu tenho que copiar, olhar, eu saio da tela assim, ó, quando está assim, é porque nomes eu não, sem ajuda, nem pensar. Então, eu vou ler os nomes, volto para cá para vocês. Então, sempre assim, porque nome, Deus se livre, a gente não é bom nisso. Não. Ih, caiu todo mundo. Agora a Fabiana partiu. Vamos lá. O nome é Verrazano. Em 1524, a serviço de Francisco I, explora trechos importantes da costa atlântica. Depois, Jacques Cartier, que faz viagens em 1534, 35, 41, 42, onde ele vai pelo Rio São Lourenço e vai descobrindo caminhos eclesiásticos do que será a Nova França. Os franceses contam isso como história, desfilam na rua, faz parte do próprio ideal que vai se consolidando desse Império Francês, essa dinâmica. Então, você Fabiana tá esperando tem, aí. de alguma maneira... Ai, vai. Chegou aí. Calma, Fabiana. Vocês podem dar ok também para quem for chegando. Também a chuva, Fabiana, te derrubou? Ou na Bahia está mais tranquilo? O sol não veio. O sol. Aqui não tá chovendo assim, não. Tá chovendo, choveu mais cedo, mas agora tá tranquilo. Ah, tá. Imagino. Não, tranquilo, eu imagino. Na Bahia, a época de chove não é agora. Eu já aprendi, é no meio do ano. Isso é Não verdade. é isso? Mas hoje choveu um pouquinho, Viu? mas... Ah, tá. Só para me contrariar. Beleza, continuando. Então, o que a gente tem que pensar? Que boa parte desses grupos que estão contando essas histórias não conhecem, não falam, não dominam e olham todos aqueles grupos que eles vão identificando somente como estranhos. Então, por isso, a gente não consegue entender que aquelas primeiras cidades, aqueles primeiros centros, eles eram nada diferente do que o olhar europeu sobre aquilo na costa. Newfoundland, Labrador, eram documentos pontuais aonde todo o resto era uma questão menor. É como se você estivesse olhando para a Europa. Então, quando você começa a pensar que a França, ela raramente ocupa um território, domina um território, ela vai ter uma presença sazonal, com boas trocas dos grupos locais, e ela vai só assim, lentamente chegando àquela estrutura. A Inglaterra tem uma reivindicação simbólica de que descobriu as terras da América do Norte. Apesar de estar claramente vindo depois, foi a primeira que disse é minha, e aí naquele momento já começava a ter uma base de fortalecimento, é com John Cabot, em 1497. O que a gente tem ali naquele momento? De novo, a gente não está observando uma ocupação, é pesca. Pesca, é um processo de busca, é um processo dos primeiros assentamentos. E aí você vai ter o primeiro grande caso, a primeira tentativa de se fixar, que é o Roanoke, ali por volta de 1580. Adivinha? Quando você fala em ocupar o Roanoke, você não está dizendo em fazer um sistema de ocupação da terra. Você está criando um pedacinho, tentando organizar ali, tentando criar um sistema de trocas entre aquilo que pode ser negociado entre aquelas comunidades locais e o espaço europeu. Então, o que a gente passa a trabalhar? Não tem uma ideia de uma fundação. Foi descoberto, a unidade do território. A unidade do território do Brasil já é inventada para caramba. A dos Estados Unidos ainda é pior, aspas, do que a nossa nesse sentido. Tá? Boa parte do que a gente tem, do que a gente consegue afirmar, então, acaba ficando muito dependente dos documentos que a gente tem. Os famosos 1493, Tratado de Tordesilhas, que define aquela separação entre Portugal e Espanha e que vai gerar com que uma série de olhares passem a ser vistos
esse território não pode ser reconhecido. Então, entre 1500 e 1600, você tem nenhum tipo de povoamento, você tem explorações, trocas, elementos. Então, quando você vai ter o John Cabot colocando e chegando com a Inglaterra em 1497, é quase que um marco de tentar criar um novo recurso legal. Opa, esse território aqui é meu, ó, bandeira, bandeira, mecanismo que você vê até na Lua, para mais tarde você colocar. Mas você está, de alguma maneira, tentando criar um mecanismo e uma organização de dizer o seguinte: olha, aqui a gente tem a nossa primeira estrutura, aqui você tem aqui o marco de uma chegada. Só para ter clareza como é que isso é frágil, a primeira colônia com características militares para tentar explorar o território era de 1584. A primeira tentativa de grupos se organizar, colonos, liderados, estruturados, saindo para ficar na Terra, é com John Wise, 1587. Rainha, 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 para. Pelo amor de Deus. Você acabou de falar que não tinha esse negócio de colônia, de exploração e de povoamento. E você falou com John Wise na colônia de povoamento. E agora? Todos os processos coloniais têm povoamento e exploração. Todos. A partir do momento em que eu incentivo um conjunto a sair, que eu crio um mecanismo local, uma forma de estabelecimento, todos têm o objetivo de povoamento. As estratégias de povoamento mudam. Estratégias de povoamento da Espanha, em alguns vice-reinos os mais ricos, em outros era diferente. Mas no México e no Prata, vamos estimular a chegada de europeus de lugares diferentes para poder criar uma elite local diferenciada daquele grupo. Estratégia portuguesa. Casem-se por aí. Não, tem indígena, precisar, tem africanas. Casem-se por aí. Procrie, façam por aí os seus filhos. Para que a gente, não tendo condições de mandar mais gente, vocês vão criando um outro povoamento local. Estratégia estadunidense. Você vai tentar criar comunidades menores, mais cercadas, com identidade mais clara, permitindo uma administração local para que essas comunidades possam se estabelecer. Aí é muito diferente. Na doação de terras de uma sesmaria, você também está fazendo um processo onde você está dando autonomia política ao sujeito que está cismado. A ideia de que lá foi muito diferente, cada espaço é diferente, que depende do conjunto de negociações, mas não no modelo hierárquico. Então, eu estou falando de uma ocupação em 1587, a partir do processo com John White. 1590, a colônia já desapareceu. 1590, eu já não tenho mais essa colônia. Rainha, mais... Eu preciso entender que quando você tenta criar um mecanismo de isolamento, que de alguma forma aquilo não é sustentado pelos próprios poderes locais, aquilo não vai se consolidar. A França, qual é a forma que a França foi estabelecer? Igreja. A utilização de um plano onde você tem um sujeito navegando pela costa, vendo as possibilidades, quais são os grupos indígenas que mais facilmente vão aceitar a chegada de novos grupos sem matar todo mundo pelo Vale do Rio. Então, quando o Verrazão ele está andando, ele está buscando, ele está fazendo a reivindicação, tem um processo que é voltado para a Europa, mas tem um intenso processo na ideia de você tentar criar os mecanismos de assentamento, porque esses mecanismos de assentamento permitem consolidar a ideia de rotas marítimas. E aí você vê, por que Charles Borg Royal? Charles Borg Royal
é a fundação de um espaço no litoral estadunidense, em 1541, e uma colônia de longa duração francesa. Mas qual é a diferença dela? Ela é entreposto comercial. Então, entre as suas áreas de troca e manutenção, ela permanece viva. Então, dentro dessas áreas de troca e manutenção, você consegue trabalhar uma continuidade muito mais forte dela. Conforme você vai entendendo esse tabuleiro, você começa a entender como esses diversos grupos vão tendo que negociar. Em alguns espaços, você começa a ter um aparecimento de uma troca importante. O mais famoso, Forte Caroline, 1564. Aí eu nem sabia. Uma colônia huguenote. O quê? Dentro do espaço francês, quando os huguenotes estavam em conflito dentro da França, eles eram uma dissidência importante e aquilo era uma forma de aumentar o comércio. Para que eles queriam aumentar o comércio? Como é que as cortes do século XVI aumentavam a sua condição financeira? Mercantilismo. O que o senhor Portugal foi fazer buscando caminhos para passear pelo sul da África, pelo Brasil? Não. Era a ideia de que se você conseguisse mercadorias e centros de trocas, você conseguiria fazer uma concentração de capital, e dessa concentração de capital você conseguiria fortalecer os estados. É o modelo do Estado-nação, é o modelo do Estado moderno, é o modelo do Estado mercantilista. Boa parte de vocês aprendeu que o século XVI ele era mercantilista por conta da chegada dos grupos A, B, C. Cara, boa parte do século XVI é mercantilista porque passa a empreender medidas vinculadas a protecionismo, expansão de territórios com busca comerciais, a ideia de ampliar suas rotas estruturas de comércio, balança comercial favorável, troca de venda entre os países, acumulação de metais. São vários mecanismos que eles fortalecem quem? Não é mais uma consolidação sobre quanto de dinheiro tem o Bruno, o Renato, a Fabiana ou o Marcelo. Mas você passa a ter um tesouro público. Quando esse tesouro é público, ele tem todas as instituições, os grupos locais que ele pode negociar a seu favor e trabalhar. Então, o apoio da igreja dá o apoio logístico, dá o apoio de barcos, dá o apoio financeiro e, em contrapartida, dá o apoio a legitimador, dá o apoio a pagamento de impostos, dá o apoio. Então, você está criando um sistema. O material do professor Weinfels ele é muito legal sobre modernidade, a construção dos Estados modernos, para mostrar que essa construção de uma burocracia, de acúmulo de capacidade de capital, a ideia de você ser capaz de investimentos que até então eram impossíveis de ser pensados, frotas inteiras de barco, organizações relacionadas aos estabelecimentos, só que todos eles tinham no primeiro mecanismo e no mais famoso, a guerra. A guerra é ótimo, mas mas é só para a gente explicar. Guerra pode dar um baita lucro, mas ao mesmo tempo que pode dar um baita lucro, pode dar uma baita dor de cabeça, em especial que você pode perder. Então, o próprio mecanismo de guerra ele é visto com cuidado. Portugal, França e Inglaterra vão passar por uma terrível disputa histórica, a famosa Guerra dos 100 Anos. Depois você vai ver nas colônias isso ser reproduzido com a Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra, em que você acaba consolidando o domínio local contra as disputas das novas guerras. Então, o que a gente acaba percebendo? A gente acaba percebendo que o que a gente está vendo nascer no século XVI não é os Estados Unidos. É a construção de rotas e trocas atlânticas. É o encaminhamento do crescimento de marcos, de cidades, de estrutura, de alguma maneira, consolidar e essas rotas atlânticas, e dentro dessas rotas atlânticas, elas vão ganhar cada vez mais força
grandes colônias inglesas, não tem. Não tem. Mas, sem dúvida nenhuma... A rainha não, desculpa. Eu já vi Museu Histórico, Sacagaú, atravessando até o mar, e os grandes exploradores, e que fantástico! Sim! E esse é o mecanismo vital. Os Estados Unidos adotaram a ideia de que a sua história é parte fundamental da construção da sua identidade. A história dos Estados Unidos é apresentada como elemento fundamental, como base constituinte da identidade americana. Então, quando eu opto deliberadamente em pensar a história dos Estados Unidos não como a força magnânima, mas tentar entender processos históricos longos, ocupação de fronteira, guerras, instituições coloniais, redes de comércio, eu estou tomando uma decisão de entender a complexidade dos próprios Estados Unidos, para entender que são Estados Unidos e tem trocas e quebras muito fortes, não é de maneira acidental. Então, quando eu penso, por exemplo, a experiência colonial situada no Atlântico, ela é central. Primeiro a gente falou preocupação. Agora a gente vai falar como o olhar era inteiramente para o Caribe. E as trocas que vão ser estabelecidas são inteiramente voltadas para o Caribe. E que a ocupação é inteiramente negociada, num primeiro momento, com toda a construção dos povos indígenas. E essa variedade de sociedades que eu estou apontando. A ideia é que eu não vou buscar algo que é muito importante na construção da história americana, que é o chamado espírito nacional. A ideia da construção de um nacionalismo temperado pela dificuldade. Isso é fortalecido no Dia de Ação de Graças, isso é fortalecido nos desfiles cívicos, e é justo que seja. A história faz isso mesmo. Mas quando eu vou ser analítico, eu quero entender quais são as bases, de onde tiraram. Eu quero entender quais são os mecanismos, eu quero entender por que eu tenho um debate de independência em 1776. Eu quero entender o que a gente foi evoluindo e organizando em termos de instituições. Porque se eu conseguir fazer isso, eu vou, na verdade, conseguir tirar não uma lógica de uma poderosa colônia, mas entender cada um desses movimentos. Por isso, eu, diferente do que é minha prática, que adoro um conceito, estou sendo mais factual, repararam? Mas estou sendo de propósito. O conceito está dado aqui. Rainha, peraí. Você consegue fazer uma história mais factual e ainda assim está defendendo um conceito ao fundo que, de alguma maneira, vai estar construindo seu argumento de pesquisa sobre a história dos Estados Unidos? Uhum. Rainha, então você não vai me contar a história real dos Estados Unidos? Define história real. Se a história real é aquela que estão nos livros didáticos para convencer a população local e aquilo consta num discurso de oficialidade, não. Se eu estou te dando mecanismos para que você possa discutir identidade, alteridade, centros, poder, você depois pode escolher outros conceitos para analisar a história dos Estados Unidos, mas eu vou te dando elementos e subsídios para isso. Argumento bem dado? Posso continuar? Tem dúvidas? Bruno, já tinha ouvido falar desses negócios? Já. Eu gosto um pouco de história americana. Então você conhece bem. E você já tinha reparado que tem essa diferença na maneira de contar, essa preocupação em criar uma exaltação? O termo você certamente já ouviu falar, destino manifesto. Então, existe uma ideia de que, desde o princípio, a história americana estava fadada a ser assim. Já reparou nos textos deles como é que isso é muito forte? As próprias 13 colônias não se viam como uma coisa só, né? Não tinha nem sentido. Nem as 13 colônias, nem os domínios franceses, nem a maneira como depois vão entrar os outros grupos, e tem toda a lógica.
Porque assim, e era assim também no Brasil, em certo sentido, e nos outros espaços. No primeiro momento, a gente tem uma visão muito teleológica. Como a gente conhece o final, a gente quer achar desde o início aquilo como provado. Você sabe que a visão mais clássica disso, e não à toa é tão utilizada e tão apaixonada, é a dos romanos. Se você nota a história dos romanos, parece que tudo estava fadado para que os romanos fossem os romanos que eles eram. Os descendentes de Heitor e dos troianos saem e vão até Roma, e o tio manda, joga no rio, e a loba salva, e a loba é símbolo, e Lupina vai. Parece que você pode fazer o que você quiser. Tudo aquilo que você fizer contra vai ser justamente aquilo que vai dar base para que aquilo aconteça. Essa visão de que todo o destino estava traçado e que para ali, ela tem muito sentido em ganhar muita força em um país que tem uma tradição religiosa cristã muito forte, e os Estados Unidos têm essa tradição cristã muito forte. E é muito interessante como o Brasil, e é uma comparação viável e existe bastante, ele se espelha ou dialoga muitas vezes com tradições. Se você ouvir o nosso hino ele tem muito dessa construção. Brasil, ó Florão da América, você tem uma ideia cara, tinha que ser assim, só podia ser assim. Então, por isso, essa maneira de contar dentro desse jeito. E se você gosta tanto de história dos Estados Unidos, se eu errar alguma coisa, se eu não explicar bem, me dá a bola aí, me ajuda aí. Gosta disso, Marcelo? Já conhecia bem a história também? Desse jeito é a primeira vez. Eu fui da, Seu... eu fui Ah, ensinado eu fui ensinado como o senhor sabe, da maneira tradicional, né? sim, sim, sim. Não é isso, É né? comum, Acho que todo mundo, é comum. entendeu? E a construção começou com Jamestown, a colônia de Plymouth, mas muitas coisas aconteceram antes, né? Sim, sim. Antes disso, como o senhor falou, os livros dizem que a diferença da colonização americana para o Brasil, que é uma de povoamento e a outra de exploração, mas todas elas, como o senhor fala, todas elas começam como de exploração. Aos poucos, elas vão se desenvolvendo. E todas elas têm Todas. povoamento. Como é que eu vou dizer que Portugal não fez o movimento de povoamento? Como é que eu vou dizer que a Espanha não fez o movimento de povoamento? Claro que fez. Elas fizeram, mas só que começaram pequenos, né? Conforme vão se desenvolvendo, elas vão se transformando numa colônia de povoamento. Isso é a ordem E natural a das gente ainda vai coisas. explorar isso, que isso também tem uma discussão maneira sobre isso. Mas é verdade, é verdade. Entendeu? O modelo inglês de maior autonomia regional, que dialoga muito com a tentativa que foi feita por Portugal nas capitanias hereditárias, chama bem a atenção disso. Mas É, eu falo disso já, falo disso já. tá, tranquilo. Conhecia isso, Fabiana? Já tinha estudado, já tinha visto também? Não sei se a Fabiana travou. É. E outra coisa, professor, Ah, eles sempre falam que ah, a primeira colônia na América do Norte foi Jamestown, né? Os próprios livros falam, né? Ah, eu já tinha lido que que é a primeira mesmo, que foi uma colônia realmente estruturada, foi na Flórida, é essa que 1565, eu estava falando Sant, agora. Santo Agostinho, que foi pelos É. espanhóis, né? Cara, Essa eu já sabia. enfim, e aí eu tenho uma discussão, por dá para eu considerar em algum sentido naquele momento que Flórida e Northland, porra, não são o mesmo mundo, quanto Não, mais o mesmo país. não, são coisas diferentes, bem diferentes. Isso aí. Fala, Fabiana, voltou tua voz?
Tá falhando Já bastante aqui, conhecia mas eu isso? tenho uma. Não, na verdade, muito vagamente. Mas uma dúvida que eu tenho, assim, é que a gente fala que as pessoas que vieram para o Brasil, eles se miravam em ser a metrópole. E nos Estados Unidos tinha isso? Eu não entendi direito. Tinha uma questão de ser, mas eu queria saber se eles tinham essa vontade de ter, de levar a Europa para lá. É isso? Ou eu entendi mal? Muito bom. Excelente pergunta. Vou responder com calma. Varia e depende. Ah, deixa eu chegar mais para cá para ver se não melhora. Varia e depende. Quando você pega a ideia de quando você está trazendo, por exemplo, uma religião como o cristianismo, e essa religião é uma religião consolidada na Europa, e que você está trazendo os hábitos europeus, e você está trazendo a identidade europeia, e você afirmar que o objetivo era criar um novo mundo aqui, é extremamente problemático. Você continua mirando a metrópole, você continua reproduzindo a metrópole, você continua trabalhando os novos. No Brasil, a ideia de retorno é que é muitas vezes utilizada, e até o Renato coloca um pouco sobre isso, a ideia de que Portugal escolhia as piores pessoas, isso não é real. É óbvio que faz parte de algumas das punições, sim, e nos Estados Unidos também, em outros lugares também, a punição do desterro. Então, vamos lá, o Renato foi dar uma aula de Tai Chi Chuan, acertou o pé com força demais na cabeça da rainha, vou desterrar o Renato. Vou mandar o Renato, tirei as terras dele daqui, mas não quero que o Renato fique todo bravo comigo, e aí eu vou mandar o Renato para outras terras. O Renato, quando chegar nessas outras terras, está marcado como um pária. Mas repara, são formas diferentes também, são formas diferentes e modelos diferentes. O termo presidiário é bem diferente da maneira como a gente lida com isso. Até porque, por exemplo, muitos dos crimes mais complexos que a gente pode imaginar e que caracterizaria de uma maneira diferente, eles eram punidos com forca, com morte. Eles não eram punidos de vem para cá passear, não. Não. Você tem movimentos. Agora, vai ter momentos em que você quer mandar grupos espiões e tentar botar alguma forma, e você oferece perdão ao degradado. Degradado, você caiu em degredo, você caiu em punição, você quer o perdão daquela punição, dívida, seja o que for, você quer o perdão por aquela punição. Quando você quer o perdão por aquela punição, você vai fazer um serviço para a coroa. Desse serviço para a coroa pode ser te dado várias coisas, inclusive vir e tentar estabelecer trocas com as comunidades indígenas locais. De novo, em todas as Américas isso aparecia dentro dos sistemas políticos e jurídicos, na Austrália também. Isso não significa, em hipótese nenhuma, que todo mundo daquelas regiões, aquelas maneiras. Isso não é real. Então, isso nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Mas qual é a diferença, de alguma maneira, dos Estados Unidos e do Brasil? Que eu fiquei com dificuldade de entender isso, então. A grande diferença entre Estados Unidos e Brasil não deveria ser entendida como Estados Unidos e Brasil, porque eles não existem. A grande diferença deveria ser pensada entre colônias e colônias, posições, áreas de troca, momentos são estabelecidos. Então, quando você, por exemplo, pega uma determinada colônia dentro do Brasil, como o Grão-Pará, o governo vai ter uma série de negociações de uma maneira ali, que vai ser diferente quando ele estiver falando de Salvador. Os regimes de escravidão eram diferentes. Nos Estados Unidos, a ideia das colônias, da maneira como elas se organizam e a maneira como elas são trocadas, são completamente diferentes entre si. E dentro dessas colônias, que são completamente diferentes entre si, quando a gente tenta pegar um modelo e explicar,
em via de regra, a gente está fazendo uma generalização. A gente pega o exemplo de uma colônia ou de outra colônia. Vamos lá, vamos pegar o exemplo mais clássico. Quando você começa a chegar com a crise religiosa na Inglaterra com mais intensidade durante o século XVII, você tem, muitas vezes, a ideia de lideranças religiosas dizendo vamos retirar, vamos em busca da nova terra, vamos em busca da salvação. Isso não aconteceu só nos Estados Unidos. Isso aconteceu em diversas regiões, em diversos países. Mas os Estados Unidos, por conta da crise na Inglaterra, isso foi um movimento forte, e algumas dessas colônias ganharam uma certa notoriedade. E essa notoriedade acaba, muitas vezes, emprestando uma ideia de que aquele discurso de que sair para fundar a Nova Inglaterra, livre disso, daquilo outro, acaba pegando como se aquilo fosse o discurso recorrente. É como se, eu sempre dou essa analogia e para mim ela ajuda bastante. Imagina que uma pessoa que vão fazer uma biografia sobre a vida de qualquer um de vocês. E aí a pessoa que vai fazer essa biografia é uma pessoa muito próxima, muito querida, apaixonada por vocês. A biografia vai ficar de uma forma, certo? Aí, vamos dizer que ao invés dessa pessoa, é a pessoa que mais tem rancor com vocês. Aquela pessoa que não suporta você. Aquela pessoa que te acha insuportável. Sua biografia vai ficar da mesma forma? Eu pegar um documento e tentar tirar todas as características, é o que muitas vezes acontece, de uma determinada região a partir daquele documento, é um movimento equivocado. Então, a gente precisa diferenciar um pouco para poder entender assim, não, houveram movimentos de povoamento mais intensos em alguns momentos, houveram grandes áreas de troca e exploração em outros momentos, tinham grupos que trocavam mais com povos indígenas, tinham grupos que se estabeleciam mais localmente, aconteceu de tudo. Consegui te explicar? Mais ou menos? Vou andando para ver se eu consigo chegar ali para ver se isso fica mais claro. Eu acho que dando o exemplo de algumas colônias vai facilitar. Então, fala. Ah, então, vamos lá. Eu acho que alguns pontos que a gente tem que deixar muito claro e da maneira da gente identificar. Em 1620, você Travou só aqui, em geral? Travou. Agora estou te vendo. Fala aí. Vamos lá, de novo, testando. Voltou. Cortei. Até que para mim, dessa vez, nem deu aviso. Isso é ruim. Porque quando dá aviso, tu pelo menos se prepara. Estados Unidos. Um dos documentos é um documento que ele está no... Eu vou botar aqui o site para vocês. Ele está no Gilder Lehrman Institute. E ali tem alguns documentos legais. E um dos documentos ele está justamente sobre o pacto político e a ordem que vai ser estabelecido no Mayflower, em 1620. E aí ele vai falar de maneira clara e direta. O nosso papel, a partir desse momento, é juntos introduzir a verdadeiro governo civil e político. O nosso papel é transformar isso aqui em um corpo político, dentro e fora. Você passa a trabalhar que é função ordenar, criar a ordem e a sobrevivência das leis. Então, quando você pega, por exemplo, um documento do século XVII, e que já está falando em preservar as leis, estabelecer uma ordem,
A gente normalmente pega isso, Fabiana, e a gente faz assim, viu? Isso é uma prova de que eles estavam preocupados em morar e se estabelecer. Quando você pega os documentos de fundação de Salvador no Brasil, adivinha o que tem os documentos de fundação de Salvador? Um dos papéis fundamentais da coroa é garantir a ordem e a sobrevivência da lei como ponto fundamental. Aí você pergunta, Rainha, por que a lei é uma coisa que está tão presente nesse momento? Quem estudou moderna vai lembrar que, no final do século XVI, uma série de autores que passam a debater ciência política começam a discutir sobre o papel da lei, do princípio da lei e do papel da força da lei. Uma das maiores tensões do século XVI e do século XVII se dá sobre o papel das leis, em especial se as monarquias devem submeter às leis e como as leis devem reger a vida dos grupos civilizados. A grande diferença apontada, por exemplo, no século XVI, sobre o que eram os povos indígenas e o que eram os povos afro, os povos de África, era justamente o registro conjunto das leis que garantia o ordenamento civil e a devida clara hierarquia social. Vou responder a tua pergunta lá atrás, Fabiana. Aqui no Brasil, eles estavam mais voltados à metrópole. Lá nos Estados Unidos, eles estavam voltados mais ao seu coletivo. Olha que engraçado, porque nos dois movimentos eu estou vendo a metrópole ser transplantada para a colônia. Eu estou repetindo a maneira como a metrópole se organiza dentro da colônia. Rainha, mas é complicado isso, porque assim, não tem um ideal, não tem um princípio a ser estabelecido ali. No Winthrop, um documento de Winthrop, de 1630, que fala sobre uma fundação de uma cidade que deveria ser estabelecida e deveria ser um novo marco para aquela comunidade. Era um processo de uma resistência muito grande, e aí você vai ter que criar uma cidade, criar uma grande casa, para que você pudesse afirmar aquilo. A ordem é construir a grande cidade, construir, tal qual uma grande cidade no alto da montanha. Assim, aos olhos de todas as pessoas, tem que olhar para cima para nos olhar. Uma cidade de 1630, dentro de um entroncamento de um rio, dentro de uma nova zona de ocupação. Há o estabelecimento de, além de um sistema de proteção, fundar uma cidade para que essa cidade pudesse validar esse domínio. Cidade no alto do morro. Que localidades históricas colocam suas cidades no ponto mais alto como uma forma de serem vistas, independente de você ter chegado lá ou não? Europa. Os castelos. Não são típicos? Você conhece castelo que fica no plano de fundo, que fica na parte mais baixa da cidade? Aonde que ficam os castelos? Repare, não é contra um ataque, não é o símbolo de poder. As principais colônias, quando está se estabelecendo no século XVII, são colônias que espelham modelos de organização europeias. Vão estar buscando, dentro dos entrepostos comerciais locais, buscas fundamentais de melhorar as relações econômicas e estabelecimentos de domínio. A colonização dos Estados Unidos não é a criação de uma identidade nacional de maneira clara e clássica. A independência, desculpa.
A Organização dos Estados Unidos é uma reprodução das metrópoles inglesas e do sistema de domínios que são estabelecidos dentro das metrópoles. A maneira de governar e a maneira de passar, a maneira é sempre de um grau de autonomia, porque naquele momento sempre o é. Você tem sempre fortes graus de autonomia durante o século XVI e XVII dentro das colônias, porque você não tem grande capacidade de domínio. Então, você acaba organizando centros que muito mais vão criando uma rede de interseções do que necessariamente uma ideia de um sistema centralizado, de uma colonização que transplanta. Para que a gente possa entender isso, é muito importante a gente entender quais são as principais áreas que estão sendo ocupadas quando eu penso em mapa de organização dos Estados Unidos. Todas elas são uma leitura de trocas de estabelecimentos atlânticos. Rainha, mas tem um grupo, tem uma cidade, tem... Todas vão e vêm, sazonais, não se consolidam como grupo. Todas as trocas são atlânticas. E quando eu pego todas essas trocas atlânticas, deixa eu botar um mapa para vocês. Só um segundinho, vou compartilhar. Essa biblioteca é a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e ela vale muito a pena vocês conhecerem, em especial aos meus caros Bruno e Marcelo, que dizem que gostam muito, já leram muito História dos Estados Unidos. Você já conheceu a biblioteca? Já, já. Então tá bom. Então só estou falando com experimentado. Dentro da lógica da Biblioteca do Congresso, se você for observar, tem algumas imagens que eu considero particularmente notórias. E essa aqui, deixa eu ampliar só a imagem. E essa aqui me ajuda a entender de uma maneira. Agora eu vi que eu caí. Eu vi que eu caí. Deixa eu voltar ao normal aqui. Tô vivo de novo? Não? Ih, meu Deus. Tá Vocês estão legal. me vendo ou não? Tô sim. Pô, Já tá pro... E o mapa também. Já tá pro... Então, beleza. Mapa Então, não, olha tem texto aí. só. Então, agora estão vendo o mapa? Sim. Sim, então tá. Se você pega ocupação, você faz a comparação do restante das indicações do mapa, todo o principal ponto de organização, detalhamento, estrutura, todas as pequenas cidades que estão se estruturando, elas não avançam para além de alguns poucos quilômetros dentro da faixa ocidental dos Estados Unidos, dentro da faixa atlântica dos Estados Unidos. Você pega vários mapas do Congresso, alguns com mais detalhe, outros com menos detalhes, você consegue observar com muita clareza esse movimento. Então, olhar no século XVIII e tentar entender qualquer tipo de consolidação ou expansão, a ideia. Eu vou trocar minha rede, gente. Eu vou derrubar essa que eu tô e vou trocar para outra, tá? Beleza. Já é a segunda que eu caio direto, aí já não dá. Mas pode ser pelo celular.
Beleza, vamos tentar de novo. Estão me vendo? Então, bora. Ai, até me perdi. Vocês ouviram falar do mapa, vocês ouviram eu falar sobre o Atlântico como cenário real, de que toda a ocupação e toda a lógica tem que ser pensada dentro de uma dinâmica atlântica até o século XVIII, sim ou não? Aí de novo? Não? Sim? Não, não. Escutamos, sim. Beleza. Não, tranquilo. Foi. Então, vamos embora. Então, o meu argumento agora, ele precisa ser pensado sobre esse sistema de um conjunto de rede. Se eu penso nos Estados Unidos, eu tenho que pensar em portos, navio, crédito, guerras imperiais e circulação de pessoas dentro da lógica de coroa de trocas britânicas. O mapa mais velho do mundo e mais clássico do mundo para poder explicar isso é um mapinha que ele... Deixa eu ver se ele está aqui. Cadê o mapa que eu deixei aberto? Fechou. É o mapa da... É um mapa clássico, é a coisa que eu mostro para vocês. É o mapa do comércio triangular. O comércio triangular mostra que se exclusivo colonial, que foi implementado, por exemplo, no Brasil, ele trabalhava com a ideia de que somente poderiam negociar diretamente com a colônia aqueles que fossem autorizados diretamente pela metrópole, sim ou não? O que não acontece nos Estados Unidos é esse mecanismo de exclusivo colonial. Não porque os ingleses são bonzinhos, não porque as coisas eram mais legais, mas é porque boa parte do sistema atlântico de trocas era muito mais rentoso numa troca direta entre Caribe e os Estados Unidos, e a Inglaterra acabava recolhendo os dividendos e os produtos trocados dentro desse ciclo. Para que você possa ter uma ideia, boa parte dos grupos escravizados que foram negociados para os Estados Unidos raramente foram comercializados diretamente de portos africanos para portos americanos. A maior parte desses grupos vinham trocados diretamente dos portos relacionados aos países da América Central, e boa parte das trocas que eram estabelecidas entre esses países e os Estados Unidos eram entre produtos que interessavam diretamente a esses países. Por exemplo, a adoção do tabaco, por exemplo, a adoção do peixe, da madeira, porque eram muitas vezes as formas como estavam mais organizados, eram mais próximos, estavam mais estabelecidos. Muito menos comum era a ideia de você fazer uma negociação direta desses produtos com a Inglaterra, porque não interessava de maneira geral. Agora, produtos ingleses interessavam de maneira direta aquelas populações estabelecidas, produtos dos Estados Unidos interessavam diretamente ao Caribe, que interessavam diretamente a grupos e trocas dentro do espaço africano, ou sentido inverso, materiais oriundos diretamente da Europa, trocados na África, por populações afrodescendentes, que eram comercializadas no Caribe, e uma vez comercializadas no Caribe, vindo as novas mercadorias, eram comercializadas nos Estados Unidos. Rainha, não é muita mão de obra para trocar, não, rainha. Estamos no século XVII. Qual a principal forma de enriquecimento e formação dos estados durante o século XVII? Práticas mercantilistas. É o acúmulo de riqueza. A balança comercial favorável construída com a Inglaterra por esse processo acabava gerando altos lucros aos ingleses. Aquele olhar, não, vocês também aprenderam isso na escola, eu pelo menos aprendi. Os ingleses não se interessaram pelo produto dos americanos. Por conta disso, não viam sentido em comercializar com ele.
que vai contra completamente o próprio movimento de organização daquelas regiões. E, a partir dessa ausência de troca de produtos, você passa a ter, então, uma autonomia das colônias. A autonomia das colônias não se dá por conta desse mecanismo. A autonomia das colônias se dá pela complexidade desse comércio e a maneira como esse comércio vai ser estabelecida. Tanto que, a partir do desenvolvimento de lavouras, em especial das lavouras de cana-de-açúcar, em especial das lavouras de algodão, aonde você passa a ter uma maior quantidade, uma maior possibilidade de mecanismos de troca, esses comércios se intensificam, com os ingleses passando a trabalhar uma série de novos mecanismos para poder manter esse comércio. Então, vinham os produtos manufaturados, vinha o chá, famosa discussão do chá. Então, você mandava o chá dentro de uma determinada condição, esse chá voltava preparado para a própria condição de chá. Rainha, por que essa gente doida ficava fazendo com chá? Só para vocês terem uma ideia da importância do chá. Na Europa, durante o século XVIII, passam a se organizar uma série de jardins botânicos. Boa parte de todas as coroas, inclusive a coroa inglesa, seja nas próprias Ilhas Britânicas, seja em todas as outras regiões, passam a ter estudiosos estudando as ervas e a botânica daquelas ervas na busca de novos produtos e formas de negociação. Em 1808, quando a família real veio para o Brasil, a primeira grande medida a ser estabelecida aqui é a criação do jardim botânico. Em 1830, o Brasil manda trazer ao Brasil uma série de chineses para tentativa de plantar chá preto, para que a gente pudesse ter o desenvolvimento de um novo produto local. A busca do mercantilismo era novos produtos. Então, essa busca do sistema mercantilista, e aí a gente quebra, de novo, toda aquela ideia da história dos Estados Unidos como elemento fascinante, que tem lá seus elementos fascinantes, mas pensadas dentro de um contexto total. E dentro desse contexto total, a figura do mercantilismo e do papel que eles atuam no mercantilismo é traço. E aí você começa a entender a lógica do contexto. Entre os séculos XVII e XVIII, as colônias britânicas não são laboratórios isolados de nada. Elas são parte do sistema atlântico. Então, você precisa de mecanismos de crédito, pessoas para poderem entrar naquelas trocas, pagamentos de impostos, garantias do fortalecimento do Império Britânico, que já vai se constituindo. O Império Britânico tenta organizar a circulação das regras mercantis. Quem pode transportar? Opa, quer transportar? Só me pagar, porque esse direito é meu. Quem é que pode ser vendido? Quem é que pode vender? Onde pode vender? E essa rota é controle de quem? Vocês estão entendendo que não tem nada a ver com a ideia de uma bondade por um lado, de uma liberdade do outro? Tem a ver com o sistema mercantilista. O sistema mercantilista, diferente do sistema espanhol, do sistema português, não se pautava centralmente pelo processo de acumulação. Mais do que isso, se a gente estuda o sistema escravista português, por exemplo, sabe como é que funcionava? Concessão. Você tinha um leilão público com pessoas interessadas em comercializar escravos de costa a costa. Você ganhava aquela licitação pública e ia fazer. O que os ingleses fazem? Ao invés de controlar os mecanismos legislativos, o comportamento o dia a dia da colônia, vai passar a estimular, dentro das trocas e dos mecanismos a serem estabelecidos no século XVIII, formas de se capitalizar. Balança comercial favorável, forma fundamental da estrutura inglesa. Quando você passa a entender isso, você começa a entender que, as leis de navegação, elas são a construção de um grande império regulatório. Os ingleses depois vão pegar toda essa experiência e vão levar para o resto do mundo. Em muitos países, eles não vão dominar os países de maneira direta, vão colocar estados tampão, trabalhando a ideia de estudar na Inglaterra
aliás, como os grandes filhos da elite americana naquele momento saíam para estudar na Inglaterra e voltar nas outras da Inglaterra. O Caribe é o grande motor das 13 colônias. De novo. E aí, o Marcelo falou muito bem. 13 colônias é uma terminologia adotada por historiadores. Todo o tempo, as colônias se entendem como colônias independentes, que se administram de maneira independente, é fomentado pela Inglaterra que elas assim o façam. Por quê? Fala, Marcelo. Tu falou com o microfone fechado, agora não deu. Vai. Pode repetir? Que eu não escu- Posso. Eu disse que 13 colônias é um termo utilizado pelos historiadores ao fazer uma generalização, que aquelas colônias, inclusive, e que a metrópole mantinha a ideia daquelas colônias funcionarem de maneira autônoma. E eu perguntei, por quê? do comércio? Contratos individuais por grupo. Comércio. Não tem um contrato, tem 13. Entendi. 13 grupos a serem explorados. Tem 13 pessoas diferentes que não têm força o suficiente para se levantar contra mim. Entendi. Eu adoro essa discussão, porque ela ajuda pra caramba a gente entender a mitologia. Mas isso deu mais autonomia de negociação, de formação de uma elite local, estímulo do comércio, uma proximidade do próprio modelo inglês de autonomia. Sim. Sim, porque Aí, Fabiana, lembra que eu falei que depende? Fala. mantendo elas autônomas entre si, elas não teriam capacidade de se levantar contra o poder central inglês. Exatamente. Por isso que elas eram separadas. E Só a partir do o fato Congresso Continental que elas passaram a se unir. Sim, o que acontece? A partir do primeiro Congresso Nacional que elas começaram a se unir contra o poder central, correto? se unir é forte, elas começam a ver um poder comum estimulado de novo de maneira absurda pelos próprios ingleses. Vou explicar. Primeiro Congresso Continental. O que é o primeiro Congresso Continental? A primeira maneira daqueles governos serem entendidos como a parte única. O que teve antes do primeiro Congresso Continental? Lutas de britânicos e franceses contra propriedades e dominações de territórios. Certo? Para lutar contra os territórios, para se lutar, foram tratadas como 13 colônias ou como uma parte única do Império Britânico das Américas? Como uma parte única, né? Então, quem promoveu a própria unidade delas? Isso. É sensacional. E essa contradição, ela é muito bem explorada dependendo da maneira como você entende o processo. Quando a gente fala em guerras imperiais, normalmente as guerras entre França, Inglaterra e Espanha, que vão movimentando as fronteiras, expandindo ali, elas, de alguma maneira, elas normalmente são apresentadas como o motivo, isso até na historiografia estadunidense apareceu muito tempo dessa forma. As guerras coloniais fizeram que a Inglaterra tivesse que aumentar o controle sobre as colônias na busca de aumentar os seus dividendos para financiar as próprias guerras. Está de todo errado? Não. Na verdade, todos os estados do século XVIII, dado ao movimento dos gastos e a maneira como se organizavam, precisavam aumentar os seus financiamentos,
porque o clima de tensão entre esses estados durante todo o século XVIII ele aumentou. Se primeiro você teve no leste europeu os debates em Westfália e todo o processo, você tem novas disputas no século XVIII entre esses países, e essas novas disputas, também, Renato, essas novas disputas acabam fomentando cada vez mais a necessidade do governo. O governo não pode parar de arrecadar, e a arrecadação tende a ser sempre mais cara, porque a manutenção do Estado ela sempre vai cobrar o seu preço. Então, por conta disso, várias e várias regiões coloniais da Espanha, da Inglaterra, da França, Portugal, vão estar buscando formas de ampliação desses mecanismos coloniais. Essa forma de ampliação aumentou a questão das taxações e a maneira como as taxações elas se tornaram um componente importante da própria unidade que passa a ser discutida ali naquele momento. Mas a grande questão é, quando a gente pensa, por exemplo, a independência dessas colônias, a maneira como elas se organizam, eu está entendendo que o que dá vida às colônias não é o interior, é a relação com o Caribe. Essas colônias vivem, de alguma maneira, um diálogo entre a coroa e o parlamento. Lembrando que eu já tive Revolução Inglesa, eu já tive um processo estruturado, onde esses movimentos eles não são de pacto colonial, mas eles são fortemente controlados pelo Império. Quando eu começo a perceber que o sistema de açúcar do Caribe, ele amplia e dá uma troca e busca que vários grupos queiram cada vez mais dominar, eu passo a ter determinadas regiões do centro-sul dos Estados Unidos mudando a própria maneira de negociar e ampliando aquelas terras locais. As disputas que a gente ouve falar sempre de colônias do norte, colônias do sul, elas até determinado momento elas não existiam. Quando você passa a ter um sistema extremamente lucrativo, se consolidando com outras regiões, passando a estabelecer, você passa a ter dois grandes mecanismos: expansão da fronteira agrícola, nada de marcha para o oeste, nada de destino manifesto, mas uma inegável expansão da fronteira agrícola pelo sul, e você passa a ter um sistema cada vez mais escravista sendo consolidado e explorado dentro daquela região. Não é um sistema novo, era um sistema estabelecido em todo o Caribe, é um sistema que tem grande notoriedade, que está no auge do modelo e do momento do escravismo. Lembrando, muita gente não sabe disso. Imagina que o escravismo é grande desde o século XVI. A escravidão, ainda que ela mercantilmente se estabeleça desde o século XVI, o seu auge se dá entre 1750 e 1850. E é bem interessante que seu auge já se dá quando os ingleses estão passando por um intenso processo de negação. Esse movimento, no entanto, entre 1750 e até as primeiras décadas de 1800, vão estar gerando um incremento cada vez mais constante de levas e levas de população, tornando a própria. Em várias regiões se discute que esse comércio passa a ser o mais importante. Então, se eu tinha uma autonomia local, se eu tinha mecanismos trabalhados com controle de rotas, eu passo a ver os ingleses ter que lidar com mecanismos levantes, negações aos moldes estabelecidos, mas também com um sistema extremamente lucrativo que eles já tinham implantado no Caribe e que passava a dar novos resultados para uma colônia que não tinha essas características originais. Lembro sempre das plantações de algodão no sul. O algodão, por incrível que pareça, ele vai crescer depois, tá, Renato? O algodão cresce na mesma época do café no Brasil. É cana-de-açúcar no primeiro momento. O principal produto é tabaco e cana-de-açúcar no primeiro momento no sul dos Estados Unidos.
Até aqui tudo bem? Dúvidas, questões. Vou chegar lá no complexo. Então, quando eu começo a perceber que tenho mecanismos, eu começo a entender que esses mecanismos eles precisam ser compreendidos e serem transformados. Só para a gente ter alguns documentos que eu acho que é legal vocês conhecerem. A Navigation Acts, do século XVII, ajuda muito a gente pensar como era essa forma do Império regular. Quem nunca viu, eu imagino que muitos de vocês já viram, é um conjunto de documentos sobre os atos ingleses de como controlar a navegação. A gente precisa estar entendendo o tempo todo como é que é a lógica dentre o abastecimento Caribe, retorno do açúcar melado, destilação do mercado, crédito seguro, navio que beneficia os Estados Unidos. Então, você tem o tempo todo um mecanismo constante a ser utilizado. Tabaco, você tem uma série de produtos que vão identificar aquela rota como uma rota mais especial, controlada pelo governo. A Guerra de 7 Anos, entre 1754 e 1763, na América do Norte, vai haver uma disputa sobre as receitas e a administração. Isso vai gerar uma tensão muito grande sobre quem está taxando, como está taxando, o que é essa autonomia, e é daqui que você, por exemplo, vai começar a ter discussões e vinculações em jornais e debates que vão passar a ser específicos e que vão chegar depois no Congresso Nacional sobre liberdade política, liberdade de comércio, como é que funciona sobre esses lucros, como é que você tem. Então, você começa a trabalhar todo um conjunto de mecanismos que você não simplesmente desmonta de uma hora para outra para dizer assim, olha, era assim, era assado. Não, antigamente, não, que o modelo comercial ou aquela coisa. Não, as colônias do Sul eram de exploração, as colônias do Norte eram de povoamento. Não. Essas colônias tinham mecânicas próprias, parecidas, e vão se transformando, apesar de todas elas terem especificidades entre si. Deixa eu mostrar o mapa do comércio triangular, só para a gente... Agora eu achei, na hora que eu dei um alt-tab, bateu ele para mim aqui. Então, olha, você passa a ter um mecanismo onde os produtos manufaturados e a maneira como elas vão ser consolidadas, elas vão ser fundamentais tanto para a África, que vai gerar uma presença muito grande dessas trocas de escravos e de grupos, e que vai permitir essa chegada de novos produtos. Como eu falei para vocês, não tem só um caminho, como esse tipo de mapa normalmente mostra, mas para mim ele já deixa bem claro como é que é um comércio onde o principal eixo está, de alguma maneira, consolidado nessa troca caribenha aqui, apesar de, novo, não explorar claramente os outros produtos que tem ali presente. 100% das plantações de algodão do Sul, já tinha lido, então... Quando a gente começa, então, a pensar nesse mecanismo e dentro dessa troca, eu preciso estar o tempo todo. Aí eu vou ao conceito de novo, tá? Antes de chegar na independência, importante. Rainha, só para eu ter uma certeza, você está fazendo assim? Tô. É, porque eu tenho a impressão que você vai lá na independência, vai lá na independência, vai lá. Aí você volta, você não vai na independência, você vai lá na independência, vai lá na independência, vai lá. Aí você volta, não vai na independência. É isso mesmo? É, tá? Eu estou chegando ali, consolidando os diversos aspectos para a gente ter uma independência tranquila. Tá ficando claro? Tá dando para chegar? Vocês estão aqui comigo? Não, dormiram, tá ruim, vamos embora, falar comigo. Tranquilo. Vamos lá. Manda Tô ver. aqui. Tá, beleza, então vamos embora. Eu acho que tem algumas coisas que elas são legais para a gente entender.
qual é essa identidade daquele sujeito que era o colono, que vai passar por esse construto de cidadania, que vai estar falando sobre esse senhor dessa terra local, que vai dar esse sentido de uma identidade local. Uma hora ela tinha que ser criada. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que fronteira não é linha, é zona. Então, todas essas áreas que a gente chama de fronteira e que a gente está trocando esses comércios e está trabalhando, sejam indígenas, sejam com organizacionalmente, elas vão ter uma convivência. Essa convivência, ela, em alguns momentos, ela vai ser mais tensa, em outros momentos, ela vai ser mais negociada. Então, com essa construção dos povos indígenas e dos grupos locais, e com essa ideia de muitas vezes se unir contra esses grupos estabelecidos, você começa a criar, de alguma maneira, um sujeito, uma identidade do nós contra eles. Ainda que eu não tenha uma identidade como o inglês, como, por exemplo, os portugueses vão trabalhar de maneira muito forte, e eu ainda não tenha a noção do americano, a ideia de que eu sou o colonizador, eu tenho direito, eu sou cristianizado, eu sou civilizado, versus a essa figura que ela não tem esses direitos, ela é bárbara e ela precisa ser afastada. Então você passa a ter uma disputa entre civilidade e barbárie, que é histórica e que ela volta aqui. E é muito importante a gente entender como essa compra de uma lógica de civilidade ela vai ser fundamental para a organização dos Estados Unidos. O que vai dar, Rainha, a ideia de civilidade? O que vai ser marco para essa civilidade? Capacidade de mapear territórios e gerar propriedades e identificações. A ideia de poder conceder, comprar, o que vai permitir você expulsar. E, principalmente, um mecanismo jurídico e político dos mais importantes e muitas vezes subestimado, que é a capacidade de punir. Quando você passa a trabalhar que aquele território é parte e que aquele grupo está no território, ou ele submete ou ele está sob punição. E dentro dessa lógica sob punição, a ideia desses grupos se associarem e lutarem contra o outro, aí tu jura que isso faz parte da identidade? Não. Quem gostava de filme faroeste quando era mais novo? Ainda gosto. Vou fazer um a imagem volta, deve ser alguma falta. Voltei. Deixa eu Voltou. bem aqui. Estou tentando. Estou vivo. Estou Ouvindo. vivo. Tá travando. E olha aqui, resistiu bem. Travado de novo. Era celular. Espera aí. Vou mudar para isso aqui, celular, porque agora. Estou mudando o celular. Espera aí. Um segundo. Aí só que eu estou falando que estou mudando o celular, ele não vai travar hora nenhuma enquanto eu estou falando aqui dizendo que eu estou mudando o celular. Quer ver? Testa! Cheio de
Testando, testando, testando pelo celular. Funcionou? Bom. Tá bom. Tá bom? Então, beleza. Sim. Tá 100% agora. Bendita chuva. Vê que aqui, o celular nem tentou pegar o Wi-Fi. Tá pelo 5G já direto. Mas tá bonito. Vamos embora. Então, conforme a gente estava falando, essa lógica de guerras coloniais, ela vai ser uma rotina. Pô, peraí, não, mas ele foi pegar o Wi-Fi aqui do nada, vou tirar ele do Wi-Fi. Fui eu que forcei, tirei o Wi-Fi que ele não tinha conseguido, que estava caindo lá, e ele viu o Wi-Fi e se jogou. Não, senhor, tirei aqui. Vamos embora. Então, essa ideia que a gente trabalha sobre o movimento de identidade é um movimento de identidade que muitas vezes, até hoje, ela impacta os Estados Unidos sobre a construção e entendimento de que eles são o Ocidente. Os Estados Unidos representam efetivamente o Ocidente, porque boa parte da sua construção foi temperada não numa ideia de uma nação única, mas foi temperada numa ideia que está baseada principalmente, a ideia de você ser cristão. É fundamento. 2, está fundamentalmente baseada na ideia de você ser civilizado, você pertencer àquela tradição europeia, você pertencer àquela elite. Isso, de alguma maneira, acaba sendo tremendamente cruel para todos os outros povos que não pertenciam a isso. O olhar que vai ser estabelecido, por exemplo, para povos indígenas é de bárbaro. O olhar que vai ser estabelecido para povos de origem afrodescendente é selvagem. Aí isso é uma invenção estadunidense? Não. Isso é uma invenção iluminista. O iluminismo, durante o século XVIII, coloca isso de maneira clara em seus principais trabalhos. Lembra que eu falei que a elite americana continuava estudando na Inglaterra, continuava estudando menos na França, mas também na França, e retornava com essas ideias? Quando essas elites retornavam com essas ideias, eles entravam com essas ideias em processo aplicado. Então, de alguma maneira, quando você passa a ter um mecanismo que, de um lado, eu tenho essas fronteiras em expansão de maneira constante, de outro, eu tenho a vitória dos ingleses, que vai unindo esses grupos, contrário ao domínio francês, organizado de uma maneira a expandir, a lutar contra domínios e a presença espanhola. Eu tive, de um lado, os ingleses fomentando uma unidade, de outro lado, a minha noção de civilidade trabalhando, e eu passo a ter um conjunto de intelectuais defendendo intensamente. Por quê? Por que a gente não efetivamente não deixa ou não rompe essa ideia de sermos a colônia A, B, C, para a gente poder falar em ser a América Inglesa? Ainda a América Inglesa. A América Inglesa, contrária às soberanias e à negação e aquilo que foi possível de aceitar de soberanias indígenas. A América Inglesa, que vai começar a trabalhar com a ideia de tratados, que vai começar com a ideia de expansão, que vai começar com a ideia de limitar. Em 1763, nós temos a Royal Proclamation, o texto-chave que mostra o Império tentando conter o avanço colonial e reconhecer, a seu modo, territórios indígenas. Oi? Rainha, como assim? O próprio mecanismo de expansão e dominação vinha afastando cada vez mais as condições de controle, a ponto de você conseguir e de você trabalhar a própria coroa a limitar essa expansão, porque não por bondade e preocupação com os povos indígenas, mas porque queriam ter o controle da expansão e dos mecanismos da expansão dessas terras. Mas espera aí. O que isso tem a ver com a identidade? Tudo.
O direito de ocupar e o direito de expandir não eram daqueles que vinham fazendo dentro das autonomias, não fazia parte da identidade do civilizado, do americano inglês, de estar garantindo e estar ampliando essas fronteiras. Por que agora eu não posso mais? Quem eu sou? Montes Apalaches. Montes Apalaches. Montes Apalaches. Montes Apalaches. Explica para os demais. É exatamente essa linha delimitada pela coroa inglesa para não deixar a expansão para o oeste. Aí os Montes Apalaches era essa linha delimitada e que irritou muito as 13 colônias, né? Foi a taxação, tudo depois da Guerra dos 7 Anos, né? Que foram irritando eles. E eles já tinham formado também a guerra também fomentou a criação de lideranças militares, né? Até o próprio George Washington, né? E as junto com os leis de pensamentos intolerância iluministas também. foram dando identidade pro... Você passa a ter um herói. A própria construção local de um herói, que é um elemento fundamental, com certeza. Fala, Marcelo. E as leis e aquelas leis intoleráveis também, né? Que veio logo após a festa do chá. Isso aí tudo vai fomentar a própria união das 13 colônias e mais tarde a independência. Isso. E é muito maneiro a gente entender que nada. Vocês conseguem perceber que conforme a gente estudou um pouquinho, tá? A gente nem afundou muito. A gente pegou um pouquinho. Quase que todos os discursos típicos sobre a unidade americana contra os ingleses que não queriam mais nos dar a liberdade, caiu tudo por terra. Caiu tudo por terra. A gente está trabalhando com a ideia de mecanismos, a gente está trabalhando com a ideia de iniciar Jamestown, Plymouth, Massachusetts Bay, todos eles vão estar ali. Eu estou aqui desde sempre, eu ralei esse caminho inteiro, e agora você vai querer me dizer? E aí você usa a história, eu amo isso, você usa a história para legitimar que você tem esse direito. Você usa o mecanismo histórico, e aí Plymouth. Tu reparou que Plymouth acaba com as ocupações anteriores? Não sei do que você está falando, não. Plymouth é a primeira. Porque é que segue. Então você apaga as demais para poder... Não. O resto é inglês, não conta, não. É francês, E aí você vai trabalhando o mecanismo. Como é que você trabalha esse mecanismo? Cada uma delas... E aí, Fabiano, olha que legal. Cada uma delas nasce de um jeito diferente, mas cada uma delas vão ter processos que vão ser impactados por isso aqui. Olha como é que faz uma comparação maneira. Jamestown, ligado a empresas, tal qual a gente fala empresas e às vezes fica ruim. Você sabe o que o Brasil fazia com os holandeses, companhias de comércio? Então, Jamestown, companhias de comércio. Plymouth, grupos locais. Massachusetts Bay, a ideia de um projeto religioso maior, institucional. Mas não era tudo? Não, claro que não. E aí você continua. Virgínia, você começa a ter a ideia de uma menção civilizadora para legitimar. Mayflower, a ideia de que o governo precisa de uma força que cuide de tudo. Mas os Estados Unidos não tinha governo geral. Teoricamente, Mayflower tinha que fazer, só não funcionou. Você tinha que ter todo o mecanismo. Está tudo ali. E aí você começa a ter todo o debate. Como é que vai ficar aqui? Massachusetts Bay Charter, você passa a ter a ideia de que o controle do mar é local. Não, o controle do mar é local. Não, você vai... E aí a pressão vai subindo. A pressão vai subindo. Não, mas teve cerco, tem dificuldade. Starving time, tempo de fome, a sobrevivência faz parte da identidade. E você vai. Não uma lógica de um autogoverno feita de uma hora para outra. É um processo contínuo, é um processo constante. Então, quando no século XVII, Virgínia e Nova Inglaterra expandem, limita, para.
quando você pega a disputa do Vale do Ohio e as guerras franco-indígenas, você vai assim, por que agora eu tenho que entregar isso para eles? Porra, foi a gente aqui que estava aqui morrendo. E aí, como o Marcelo falou muito bem, o herói apareceu. A ideia da luta, da capacidade, o herói apareceu. E aí você segue. Pontiac War, 1763, 1763. Grupos indígenas se levantam e começam um processo de reorganização de fronteiras. Ué, você vai combater, não? Não, eu preciso que vocês combatam. Eu não. Vocês que arrumaram ideia, vocês disseram para eu não ir, vou não. Não, mas a gente não tem como combater. Então, vai morrer. E aí você começa a ter os mecanismos que vão chamar a atenção, o mais famoso deles, as políticas de leis intoleráveis. E dá-lhe aumento de impostos, você começa a ter a impossibilidade do controle dos mapas, questionamentos sobre quem pode, por quanto tempo pode terminar uma determinada região, você começa a ter o questionamento sobre por que eu não posso demarcar, conceder, nomear. Como assim essa terra não é mais dos governadores e da dinâmica local? Então você entra num processo de disputas internas. Você entra num processo em que tem milícias locais fora da estrutura política tradicional. Você começa a ter um processo em que o clima é de tensão. A independência dos Estados Unidos, muitos autores colocam sobre isso, ela não pode ser entendida como fruto de uma grande construção mental dos artífices políticos. Adoro para a autora que coloca sobre isso. Esqueci o nome dela agora. Ela fala assim, os grandes artífices políticos sentaram numa mesa para tentar achar um jeito de não deixar a situação ficar irretornável. Você tinha visto isso, Bruno? A ideia de que os Estados Unidos que os intelectuais entendiam que os Estados Unidos estava à beira de uma barbárie e que era necessária uma ação desses intelectuais para a libertação dos Estados Unidos, porque senão seria impossível conter os caminhos do qual eles se estabeleceriam. Já tinha ouvido falar disso ou não? Então, tem a professora que coloca sobre isso, vou pegar o nome dela aqui. Ela fala em charters, assembleias, governadores e o hábito do autogoverno. Ela vai estar colocando que a boa parte daquelas disputas que vão estar se consolidando, elas, na verdade, têm uma série de rupturas menores, e essas rupturas menores vão se tornando inconciliáveis. Tem um filme, que certamente vocês já viram, que explica isso bem mal, mas que dá para ter uma ideia exatamente do que é isso. Eu não gosto de filme não, mas para isso ele é bom de explicar. Chama O Patriota, já viram? Não sei se vocês gostam do filme ou não. Eu acho a atuação dele horrorosa, do Mel Gibson, mas, independente disso, ele deixa de maneira muito viva essa lógica de que não tem uma unidade e que as unidades eram dispersas e que somente a partir de lideranças locais e da ideia dos discursos únicos você consegue algo parecido com essas unidades. E que as disputas, por exemplo, das milícias, das formas, elas eram muito mais presentes em determinado momento do que efetivamente uma transformação. E aí, o que são as charters? É a ideia de autorizações de espaço governamental. Um sujeito que não está nem ali recebe uma autorização do governo e vem de fora para administrar aquilo ali. Ou alguém vem de uma outra colônia para administrar aquilo ali. Mas, assim, por que é ele? Porque da onde vem essa nomeação? E aí essas nomeações, que fazem parte das leis intoleráveis, vão acelerar
os mecanismos de cada vez mais trabalhar a desestabilização. Essa desestabilização vai ajudar a gente a entender a Casa dos Burgueses, a ideia de criação de uma arena política na Virgínia, onde pode se decidir individualmente. Depois, a ideia da organização lá em Connecticut, do Fundamental Orders, que é da ideia de um governo capaz de criar regras, de uma constituição local, trabalhando, e os debates que vão ficando intensos, e aí sim, no Congresso Continental de 1774, quando o conflito vai escalando, os colônios e os sujeitos do Império vão ficando cada vez mais intensos, e aí você tem a declaração e resoluções do primeiro Congresso Continental, que, entre outras coisas, afirma direitos, liberdades e imunidades para os cidadãos livres nascidos nos Estados Unidos, com ideias de vida, liberdade e propriedade, a resistir em nome do Império para poder trabalhar com ele. Não estou rompendo com você, não, Império, mas para o teu próprio bem, eu não posso abrir mão disso. Eu crio, a partir disso, a tal identidade. Eu crio, a partir disso, a tal organização. Então, a gente para perceber que toda aquela mitologia de que a autonomia foi plena e constante, desde o século XVI, ela não foi plena e constante. As intervenções, os mecanismos, eles foram extensos a serem trabalhados ali. Bora, questões, dúvidas, pontos, ideias? Não vi. Tá tranquilo. Tranquilo? Fabiana, eu prometi que com o tempo talvez melhorasse. Melhorou ou piorou? Melhorou? Melhorou sim. Vou me aprofundar melhor, mas já melhorou bastante. Vai devagarzinho, que a gente ainda tem muitos Estados Unidos. Se a gente não pegar uma fase, a gente pega a próxima. No 19 muda tudo. Isso é verdade. Vamos embora. Então, caraca, 43. Gente, eu ainda tinha alguma coisa para falar, sabia? Eu ainda tinha alguma coisa para falar para hoje. Eu não vou ficar entrando nos conflitos, guerra da independência. Na verdade, achar fabulosa, eu posso deixar aqui um pouquinho, mas eu começo com Guerra da Independência na aula que vem, quarta-feira, e aí eu vou seguindo para os outros meandros, vou trabalhando os atos, como é que a gente consegue montar sobre isso. Posso? Espero que vocês tenham gostado. Adorei saber que eu tenho especialistas na área, gosto muito. Eu sei que são leitores ávidos, eu estou só brincando. Mas foi muito bom. Mas esse é o princípio. E documentário. Esse é o princípio. Daí a gente parte. Meu povo, fiquem com Deus. Boa noite para todo mundo. Valeu. Até que pelo seu Boa lado noite. pelo menos. Alô. Boa noite. Boa noite. Boa noite.